Olá, irmãos, olá, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje, especificamente hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos atributos de Deus. Porém, hoje entraremos numa nova parte do estudo desses atributos. Hoje nós falaremos acerca dos atributos incomunicáveis de Deus. E o que são os atributos incomunicáveis de Deus? Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles atributos, são aquelas características, aquelas qualidades que Deus não compartilha, que Deus não comunica para o restante da sua criação. Ou seja, nós iremos falar de características que são únicas e inerentes a Deus. Por exemplo, nós temos como atributos incomunicáveis a onipotência, a onipresença, a onisciência, a soberania, a eternidade, a imutabilidade, a infinitude. Nós temos muitos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, muitas qualidades que nenhum outro ser criado possui, somente Deus possui. Então nós iremos começar hoje a falar desses atributos tão especiais, tão maravilhosos, que vão nos levar a um nível de adoração e de admiração pela pessoa de Deus ainda maior. Porque se os atributos comunicáveis de Deus já nos causam admiração, quanto mais os incomunicáveis, quanto mais os incomunicáveis. Então, para abrirmos hoje esse estudo a respeito dos atributos incomunicáveis, nós hoje começaremos a falar sobre um atributo muito especial de Deus, que é a sua onipotência, a onipotência de Deus. Então, para que nós possamos fazer isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Vou repetir. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Vamos somente dar uma pausa de 1 minuto para que nós possamos orar e clamar para que o Espírito Santo nos dê discernimento, não somente para falarmos acerca dessa palavra, como também para recebermos, como para vocês que irão receber esta palavra. Amém? Vamos orar. Pai de misericórdia, clamamos a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Pedimos orientação ao Teu Espírito, para que possamos compreender qual seja a altura, qual seja a profundidade do conhecimento de Deus. Ó Senhor, estamos necessitados da Tua presença, estamos necessitados de graça, necessitamos, Senhor, de estarmos cheios do Espírito Santo. Que hoje, Senhor, o Espírito Santo possa descer sobre nós, para que nós possamos realizar maravilhas, como ocorreu no livro de Atos dos Apóstolos. Ó Deus, obrigado por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Guia-nos, Senhor, em toda esta palavra, e que, acima de tudo, o Teu nome receba toda a glória e todo o louvor. É isso que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós falaremos a respeito da onipotência de Deus.
Como a onipotência é um atributo incomunicável de Deus, logo, uma verdade universal, uma verdade eterna, que não muda com relação a esse atributo é que somente Deus tem todo o poder. Somente Deus. O diabo não é onipotente, o diabo não tem todo o poder. Os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, os seres viventes não possuem esta qualidade. Ela é exclusiva de Deus. Somente Deus possui essa qualidade. Então, para que nós saibamos quão especial é esse atributo, pois nenhuma criatura, seja no céu, seja na terra ou debaixo da terra, possui esta qualidade. Ela pertence somente a Deus. Somente Jeová tem todo o poder. Mas para que possamos iniciar, precisamos ao menos definir o que significa a palavra onipotência. Nós acabamos de ler um texto, Mateus 28:18, ao qual Jesus, após ter ressuscitado e prestes a ascender ao céu, ele disse: "É-me dado todo o poder nos céus e na terra." Precisamos entender que a palavra onipotência ela não se encontra explicitamente na Bíblia. Não existe um termo nas Escrituras onipotência, não existe esse termo. Mas a teologia bíblica consegue muito bem compreender que esse conceito ele é bem rico nas próprias Escrituras. As Escrituras elas narram, elas contam, elas descrevem esse termo. Ou seja, embora esse termo não esteja escrito com palavras, onipotência, esse é um termo muito vivo, pois em toda a Escritura nós vemos: Deus tem todo o poder, Deus todo-poderoso. Ou seja, é um termo muito bem trabalhado na Bíblia. E nós precisamos definir o que significa esse termo. Quando Jesus disse: "É-me dado todo o poder nos céus e na terra", ele estava querendo dizer que agora ele possuía todo o poder. Ele possuía a onipotência, a plenitude do seu poder. Porque outrora, quando Jesus estava sob a forma humana, ele se limitou. Vocês se lembram o que diz Filipenses 2:11? Ele esvaziou a si mesmo. Ou seja, Cristo, para que ele pudesse vir ao mundo e cumprir a sua missão, ele reduziu os seus atributos, a força dos seus atributos. Ele não veio aqui na totalidade do seu poder, na totalidade da sua glória. Ele se esvaziou. Então agora, depois de ressuscitado, depois de ressurreto, ele diz: "É-me dado todo o poder." Agora, todo o poder é meu novamente. Porque ele já possuía todo o poder quando ele estava na glória junto ao Pai, como vemos em João, na sua carta, se eu não me engano, João capítulo 17. Então, o termo onipotência, eu quero definir esse termo. Ele vem do grego omni, que significa todo, ou do latim, eu não me lembro muito bem dessa nomenclatura, da origem do termo. Se não for grego, é latim. Ele vem do termo omni, que significa todo, e potens, que significa poder, ou seja, onipotência significa todo o poder. Isso significa que Deus tem todo o poder para executar a sua vontade, que Deus tem todo o poder, que Deus tem todos os recursos, ele dispõe de toda a capacidade para realizar tudo aquilo que ele quiser. É isso que significa onipotência, ter toda a capacidade para realizar tudo aquilo que ele quiser, tudo aquilo que ele imaginar. Esse é o significado de onipotência. Porém, eu não sei se você já parou para meditar a respeito disso, ou seja, se você já refletiu acerca disso. O fato de Deus ter todo o poder significa que Deus pode fazer tudo aquilo que ele quiser? Será que o fato de Deus possuir a capacidade, todos os recursos necessários para fazer valer a sua vontade,
Será que isso significa que Deus pode fazer tudo? Biblicamente, Deus não pode fazer tudo o que Ele quer. A onipotência de Deus, ela tem limites. Ué, mas você não acabou de dizer que o poder de Deus não tem limites, que Deus tem todo o poder para realizar tudo aquilo que Ele quiser? Sim, Ele tem. Mas não devemos nos esquecer que a onipotência de Deus, ela está em comum acordo com todos os seus atributos. Deus não pode usar um atributo e esquecer outro. Todos os atributos de Deus andam juntos. Eles andam juntos. Eles não podem se separar. Não pode haver incoerência da parte de Deus no uso dos seus atributos, no uso das suas qualidades. Logo, a onipotência de Deus, ela tem limites. E são 3 limites que eu gostaria de destacar com vocês. Primeiro limite: Deus é limitado naturalmente. O que significa dizer que Deus é limitado naturalmente? Significa dizer que Deus não pode fazer algumas coisas, como por exemplo, Deus não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 2 diz: e Deus que não pode mentir, ou seja, não pode. Deus não tem essa capacidade. Mesmo que Deus quisesse mentir, ele não poderia. Do contrário, ele deixaria de ser Deus. Quebraria toda a unidade, toda a coerência que há nele. Logo, Deus é limitado. Ele não pode mentir. Se ele quisesse mentir, ele não poderia. Ele não tem capacidade para isso. 2. Deus não pode ser... 2 não. A continuação. Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago capítulo 1, versículo 13. Ou seja, em outras palavras, Deus não pode pecar. Deus não pode pecar. Se Deus quisesse pecar, ele não conseguiria. Ou seja, Deus é limitado nessa parte. É uma limitação natural. Ele não pode pecar, ele não pode errar. Ele não pode cometer nenhum erro. E 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Deus não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, Deus não pode fazer nada que seja incoerente ao seu próprio ser. Logo, Deus é limitado naturalmente. E segunda limitação, são as limitações autoimpostas. Em Gênesis capítulo 9, quando Deus envia o dilúvio à terra, no versículo 11, Deus faz uma promessa na qual ele diz que nunca mais ele destruiria o mundo através de um dilúvio. Ou seja, mesmo que Deus quisesse destruir o mundo hoje, ele não poderia destruir o mundo utilizando o mesmo método que ele usou no passado para destruir a geração antediluviana. Por quê? Porque ele prometeu. Ou seja, ele se limitou, ele próprio se limitou, ele mesmo se autoimpôs essa limitação. Ou seja, ele mesmo disse: eu não poderei mais destruir, eu não irei mais destruir o mundo através de um dilúvio. Ele mesmo se limitou. E terceira limitação é a limitação por definição. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Não existe triângulo de 4 pontas. Ou seja, são leis universais que ele mesmo estabeleceu. E essas leis permanecem eternas. Isso são apenas algumas dessas limitações que eu quis apresentar. Mas o que eu quero destacar com vocês é que essas limitações em nada, repito, em nada, diminuem a grandeza, diminuem a magnitude, diminuem a glória de Deus. Em nada. Elas apenas ressaltam a glória de Deus, porque podemos descansar no fato de que Deus não pode mentir, de que Deus não pode errar, de que Deus não pode voltar com a sua palavra, e isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é lindo somente da gente contemplar. Isso não limita em nada a glória de Deus, isso apenas ressalta, porque vemos que a onipotência, que o poder de Deus é totalmente coerente com o seu próprio ser.
Ou seja, nós vemos a perfeição de Deus trabalhando de uma maneira tão magnífica através dessas limitações. Porém, eu não quero me restringir, eu não quero ficar falando a respeito das limitações de Deus. Eu quero falar a respeito do poder de Deus. Como o poder de Deus é demonstrado de fato. E para que nós possamos fazer isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 16, ao qual diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu quero falar a respeito do poder de Deus com relação à vida do cristão. Ou seja, em relação ao cristão, aonde o poder de Deus é principalmente relevante. Paulo, aqui no versículo 16 da sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que não se envergonha do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Frequentemente, nos nossos evangelismos, estamos reduzindo o Evangelho à mera decisão. Ou você aceita ou você não aceita. Ou seja, estamos reduzindo o Evangelho a uma coisa tão patética, a uma coisa tão sem poder. Paulo dizia que o Evangelho era o poder de Deus. Ou seja, Paulo estava dizendo que o Evangelho não era apenas uma simples mensagem, mas era o poder de Deus. E o que significa esse poder? A palavra poder, aqui no grego, que nós vemos no verso 16 de Romanos, capítulo 1, quando Paulo diz que é o poder de Deus, ele estava querendo dizer, é o dunamis de Deus. Dunamis, ela é uma variação, ela é uma palavra grega que trouxe a variação da nossa palavra dinamite. Ou seja, ela significa explosão, significa poder, significa energia. Ou seja, uma explosão de energia. Então, quando Paulo está querendo dizer que o Evangelho é o poder de Deus, ele está querendo dizer que o Evangelho é algo poderoso, é algo enérgico, é algo que transforma. O Evangelho não é apenas um jogo de aceita Jesus ou não aceita, não. O Evangelho é algo muito mais. É algo que parte do coração do próprio Deus. Você se lembra em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra? Pois bem, quando Deus criou os céus e a terra, ele criou ex nihilo. Do nada, Deus criou o universo. Imagine o seguinte: Deus precisou usar poder para criar o universo? Sim. E ele precisou usar muito poder para que ele pudesse criar o universo. Mas ele criou o universo a partir do nada. Quando Deus recria o homem, porque a obra do Evangelho é nada mais nada menos do que regenerar os homens, do que recriar os homens, Deus, a partir de uma massa corrompida pelo pecado, Deus cria novamente um homem, ele traz um homem de volta à existência. Vocês se lembram da passagem de Ezequiel, capítulo 37, que vai falar a respeito do Vale de Ossos Secos? A palavra diz, em Ezequiel 37, que aquele vale a qual Ezequiel estava cheio de ossos sequíssimos. Você se lembra o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, que nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados? Ou seja, o Evangelho, ele não consiste numa mensagem de aceite. Ele consiste numa mensagem que tem tanto poder que ele traz ossos secos de volta à vida. O Evangelho, quando você prega o Evangelho, saiba de uma coisa, você está pregando para homens e mulheres
mortos. Você está pregando para pessoas mortas, porque Efésios capítulo 2 diz que nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então, quando nós nos propomos a pregar o Evangelho, quando nós pronunciamos o Evangelho, saiba disso, é o poder de Deus que está sendo trabalhado. Você se lembra o que Ezequiel disse? Deus disse para Ezequiel: profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esses ossos para que eles vivam, para que eles possam viver. Isso é apenas uma demonstração de como é o Evangelho. No Evangelho você prega, e esse poder de Deus é emanado através da sua pregação, e ele traz à vida pessoas mortas. Olhe para o exemplo de como uma vida vem ao mundo. Olhe para uma mulher grávida. Vamos usar essa ilustração. O que é mais fácil? Trazer uma pessoa à vida, à existência, ou ressuscitar alguém que já morreu? O que é mais fácil? Fazer um filho viver ou fazer um filho que já morreu reviver? Nós sabemos, para trazer alguém à vida é muito fácil. Você só precisa ter relações sexuais com alguém. Mas agora, para ressuscitar alguém, você teria poder para ressuscitar uma pessoa? Não teria. Então, logo, e você consegue trazer alguém à vida. Como? Você tendo relações sexuais com alguém. Então, o que você precisa de mais poder? Para criar o universo ou para salvar um pecador? Então, nessa pobre ilustração que eu usei como exemplo, nós podemos ver claramente que Deus usou mais poder para recriar o homem, para salvar o homem, do que poder para criar o próprio universo. Porque o universo Deus criou a partir do nada. O homem, ele recriou a partir de uma massa corrompida do pecado. Ele trouxe à vida alguém que estava morto. Ele trouxe à existência, fez ressurgir essa pessoa dentre os mortos. É aí que está a maravilha do Evangelho. Alguns têm dito que o Evangelho ele se trata de uma mensagem, de como eu posso dizer, na qual as pessoas sempre usam essa ilustração de que a pessoa está se afogando e o Evangelho é que Cristo jogou uma boia para essa pessoa se segurar e ser salva, ser tirada da água. Mas não é assim que nós vemos nas Escrituras. O Evangelho ele se resumiria mais a um mergulhador chamado Jesus Cristo, que mergulhou até as profundezas do oceano. E de lá das profundezas, ele trouxe uma pessoa morta de lá. E ele fez com que essa pessoa morta ressuscitasse. Então vemos que na nossa vida, na minha e na sua vida, o Evangelho ele não se restringe a essa mensagem. Talvez o Evangelho não tenha tanto impacto na sua vida, porque talvez você nunca o tenha entendido de fato. Quando você começar a olhar para a Bíblia e ver quem Deus é, ver quem você é, e o que Cristo é e o que Ele fez por você, você então entenderá quanto poder Deus usou para salvar você. E quando você compreender o tamanho do poder que Deus usou para salvar você, você conseguirá compreender o tamanho da obra que Ele fez por você, da obra que Ele executou ao seu favor. Você finalmente conseguirá compreender. E quando você compreender, você verá o impacto que isso terá na sua vida. Você verá o impacto porque, pelo menos na minha opinião, uma das coisas que mais me fascina em Deus não é o fato de Deus ter criado o sol, não é o fato de Deus ter
de Deus manter todo o universo com o seu enorme poder. Embora essas coisas me fascinem muito, eu gostaria tanto de saber como isso funciona, mas aquilo que realmente me fascina em Deus é no poder que Ele usou para me salvar. Porque eu tenho a total convicção de que se não fosse a graça de Deus, de que se não fosse o Espírito Santo, eu nunca teria me voltado para Ele com arrependimento e com fé. Nunca. Eu estava tão cego na realidade espiritual como me encontrava, que se não fosse a própria intervenção de Deus, eu nunca teria me dobrado. Conhecer a Deus eu conhecia, mas só de ouvir falar. E eu nunca conhecia Deus dessa maneira tão pessoal, como Ele é revelado na palavra. Então vemos que o Evangelho ele não somente nos salva, mas ele tem o poder de nos aproximar de Deus. Outrora estávamos mortos, hoje estamos vivos no poder do Deus vivo. Isso é maravilhoso. Isso é a demonstração do poder de Deus. Então creia que o poder de Deus não se limite somente a ficar pedindo bênçãos, bênçãos, bênçãos. Não. Peça para que Deus abra os seus olhos, para que você compreenda o quão poderoso é o Evangelho de Cristo. Quando você começar a compreender quão grandes coisas Deus tem feito por você, você verá, você compreenderá de fato essa onipotência de Deus. E o fato de Deus ser todo-poderoso. Você compreenderá finalmente o que significa dizer que Deus tem todo o poder. O Evangelho, irmãos, é maravilhoso. O Evangelho é maravilhoso. É maravilhoso. Então gostaria de concluir. Gostaria de deixar 4 conclusões acerca dessa mensagem. Eu já vou terminar. Primeira conclusão é somente para nós recapitularmos. Aquelas limitações que nós vimos, elas não tornam Deus imperfeito, ok? Elas apenas ressaltam a perfeição de Deus. Segundo, Deus pode fazer qualquer coisa que seja compatível com a sua natureza. Terceiro, mesmo podendo fazer tudo, o que ele escolhe fazer ou não tem motivos que só ele conhece. Isso se trata da soberania de Deus. Tudo que ele faz tem motivos que somente Deus conhece. E quarto, a extensão do poder de Deus é incalculável, é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. Quando eu falei aqui a respeito do Evangelho ser o poder de Deus, eu não atingi sequer o sopé da montanha do conhecimento de Deus. Passaremos a eternidade, de eternidades, nos aprofundando no conhecimento do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o meu conselho e a minha exortação para você é: se você não compreende, se você ainda não compreendeu o Evangelho, ou se você ainda não viu o Evangelho como algo poderoso, eu te digo, se arrependa dos seus pecados. Creia nesse Evangelho, porque eu tenho certeza, esse Evangelho que salva também é poderoso para transformar uma vida. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Amém? E nós encerramos aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e tenham uma ótima semana. Todos vocês. Amém?